Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho nesse vídeo sobre autoestima, na verdade sobre baixa autoestima. É interessante e assim, é muito preocupante que muitas pessoas se sentem inferiorizadas, muitas pessoas não acreditam nelas mesmas porque se sentem inferiorizadas, e isso vai gerando uma certa angústia nessas pessoas, pessoas que não saem de casa, pessoas que não conseguem se socializar, pessoas com grande potencial, mas que na verdade elas não estão conseguindo pôr para fora todo esse potencial, toda essa capacidade que têm, simplesmente por uma percepção que elas têm de si mesmas. Porque a autoestima está diretamente relacionada a isso. Ela depende muito da percepção que nós temos de nós mesmos. E nós, geralmente, nos comportamos da maneira como nós nos enxergamos. É interessante que quando uma pessoa se olha no espelho e se sente bonita, a pessoa ela sai de casa, ela sai com a sua autoestima elevada, ela chega com segurança aonde ela quer ir. Mas quando uma pessoa se olha no espelho, isso é só um exemplo, tá? E a pessoa não se sente bonita, não significa que ela não seja bonita. Mas a pessoa não está se sentindo bem, não se enxerga bonita, a pessoa às vezes nem sai de casa. E se tiver que sair, ela vai, até o corpo, até fisicamente, ela vai mais encurvada, ela fica mais retraída, ela fica mais tímida, porque ela se enxergou daquela maneira e ela imagina que as outras pessoas também vão enxergá-la daquela maneira. Porque a baixa autoestima, ela acontece pelas percepções erradas, pelos julgamentos que a gente faz, que nós fazemos de nós mesmos. Eu me julgo daquela maneira. Não significa que aquilo seja uma verdade. Eu me julgo e eu penso que eu sou de determinada maneira, que não significa, que não reflete a realidade. Muitas pessoas podem olhar para mim e me enxergar o oposto daquilo que eu me enxergo. Mas se eu me enxergar de determinada maneira que não me agrade, então o meu comportamento, o meu jeito de ser, vai ser de acordo com aquilo, não é o que as pessoas enxergam em mim, mas que eu percebo em mim, que eu enxergo em mim. Então a gente pode entender o quê? Que a autoestima, né, ela está diretamente relacionada com o quê? Com a autoimagem. Então a autoimagem, ou seja, a imagem que eu tenho de mim mesmo, a autoimagem vai definir a minha autoestima. Se a minha autoestima será elevada ou se a minha autoestima será baixa. Agora, essa autoimagem, ela não surge de uma hora para outra. Não é como quando você tira uma foto e você usa toda a tecnologia hoje disponível e você vai lá e corrige uma coisa ou outra, você acrescenta alguma coisa, retira alguma coisa daquela imagem gravada por aquela câmera. Não, a autoimagem não é assim, ela não surge da noite para o dia. A autoimagem, ela surge das nossas vivências, das experiências de vida que tivemos. Começa lá na infância, lá nos 4, 5 anos, por aí, a partir dos 5 anos por aí, começa ali, quando a gente começa a comparar, quando a gente começa a ver alguém, ao ver determinados comportamentos, ou ver a imagem de alguém, e a gente começa a perceber e comparar o tamanho da orelha, o tamanho do nariz, como é o dente, como é, enfim, fisicamente. Então, essa autoimagem vai sendo construída. Às vezes ouvimos de alguém, olha, você é isso, você é dessa maneira, o teu corpo é dessa maneira. E a gente interioriza isso que ouviu e a gente acaba se afirmando como sendo daquela maneira que alguém falou, especialmente se for alguém próximo, se for alguém da família, se forem os pais. Então a gente vai associando, a gente vai percebendo, às vezes erradamente, porque não percebemos com nossos olhos, percebemos com o olhar, com a crítica dos outros. E isso vai formando a nossa autoimagem. É algo que acontece ao longo da nossa vida. E se eu imagino que sou de determinada maneira, vamos parar para pensar, se eu imagino que eu sou de determinada forma, eu passo a me comportar daquela maneira que eu imaginei, daquela maneira que eu imagino que eu sou. Eu passo a agir, eu passo a me comportar, eu passo a sentir daquela maneira que foi idealizada, daquela maneira que foi projetada por mim. E aí tem um versículo, tem um texto bíblico, que ele vai falar um pouco sobre isso, ele é curtinho, que ele vai dizer assim, olha aí, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23,
versículo 7, só a primeira parte do versículo. Então esse versículo ele já está dizendo o seguinte: como o homem, como a pessoa imagina no seu coração, como ele imagina na sua alma, assim ele é. Então nós somos produto da nossa imaginação. Nós somos, né, e quando eu falo nós somos, é a maneira como a gente se comporta, como a gente sente, como a gente se comporta, como a gente reage. A gente é fruto daquilo que está no nosso coração, na nossa imaginação, na verdade, na nossa alma. Então, por isso que é muito importante termos uma visão mais realista de nós mesmos e não uma visão fantasiada, entende? Porque senão a gente vai viver segundo uma imaginação errada. Então, a gente é o fruto o quê? Da nossa imaginação, daquilo que a nossa alma, que o nosso coração empurra para a gente, que tenta nos convencer de que nós somos. E a gente vai se comportando dessa maneira, da maneira que a gente imagina, da maneira que nós imaginamos que somos, né? Só que a Bíblia, e eu trago novamente a Bíblia vai nos dar um alerta, que esse alerta é extremamente importante. Leia aí, vamos ver aqui, ó, está no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que vai dizer assim, ó, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então a Bíblia fala que o nosso coração ele é enganoso, e ele é perverso também. Nosso coração ele tende ao mal, à maldade. Talvez por isso a gente absorve muito mais facilmente as maldades da vida do que as bondades. É aquele famoso, né, o avião que sobe não é percebido, mas o que cai todo mundo fica sabendo, porque nos chama mais atenção as maldades. Então um elogio nos faz muito bem, mas uma crítica nos fere muito mais, ou seja, ela nos afeta muito mais do que o elogio. O elogio faz bem, a crítica faz mal. Mas o potencial que a crítica tem de nos destruir é muito maior do que o potencial do elogio de nos fazer o bem. O nosso coração tende a nos enganar sempre, então a gente não pode pautar toda a nossa vida pelo que sentimos, pelo que está no nosso coração, porque ele é enganoso, ele pretende nos enganar. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento? A gente precisa... Como que eu resolvo isso? Você que se sente feio, incapaz, incompetente, você que acha que você não tem valor nenhum. Primeiro, eu quero falar para você que você é uma pessoa muito valiosa. Primeiro porque você é a imagem e semelhança do Deus Altíssimo que te criou. É verdade, isso é pura verdade. Segundo, que você é uma joia, um diamante. Talvez precise ser lapidado, mas o que eu quero dizer é que existe um valor aí dentro de você. Você é uma pessoa valorosa, só que esse valor está escondido atrás desses maus sentimentos, dessa percepção errada que você tem de si, dessas camadas que a vida foi colocando sobre você. Essas camadas foram tirando, foram embotando, foram tirando o teu brilho, o teu valor. Então, o que nós precisamos fazer? A gente precisa sabotar os maus sentimentos, sabotá-los. Sabotar os maus sentimentos, porque eles querem nos enganar. E apesar disso ser um processo um pouco difícil, mas ele é possível, e é o que nós temos que fazer. Nós temos que sabotar os maus sentimentos, nós temos que trazer à nossa razão as realidades como elas são, buscar em nós os valores que nós temos. Talvez você que está aí me assistindo agora, talvez muitas pessoas já te elogiaram e você acha que você não merece aquele elogio. Você acha que aquele elogio ele é mentiroso. Você acha que estão te elogiando porque estão com pena de você. Então você está se sabotando. Você não pode se sabotar. Você precisa sabotar os maus sentimentos que estão em você, que querem te convencer de que aqueles elogios não foram verdadeiros. Você está se sabotando e você não pode se sabotar. Então, quantas pessoas extremamente valiosas, pessoas com potenciais enormes, e pior, pessoas bonitas, bonitas até fisicamente mesmo, e a pessoa se sente feia. Não faça isso com você, reconheça o valor que você tem. E preste atenção numa coisa, é muito danoso você fazer comparações, porque você tem vários valores, mas aí você fica abatida, você fica triste, desanimada, porque você não tem um valor que fulano tem. De repente, o valor que um artista tem, que uma celebridade tenha, porque você queria ser igual em algum aspecto àquela pessoa, e você não é. Você não tem que ser igual a ninguém, você não tem que se comparar a ninguém. Você tem que se comparar contigo mesmo, quem você era e quem você é agora, e procurar evoluir, melhorar como pessoa a partir do que você é.
Então fazer comparações não é nada bom. Você tem o teu valor, cada pessoa tem lá os seus valores. Você pode ser ruim sim, todos nós temos nossos pontos positivos, nossos pontos negativos, todos nós somos bons em alguma coisa e somos ruins em outras coisas. Só que se você não exaltar os teus pontos positivos, as coisas boas, que são várias, eu tenho certeza que há muita coisa boa em você que você não tem se enxergado, ou não tem enxergado, então você tem que valorizar essas coisas boas. Se você quer realmente algo que você acha que não tem, tudo bem, você pode correr atrás para ter, se for algo possível de se ter. Você não pode sabotar todos os seus pontos positivos porque você quer algo, um ponto negativo. Você quer mudar um ponto negativo, aí você sabota todos os pontos positivos como se você não tivesse valor nenhum. Você não pode fazer isso. Então a melhor maneira de você sabotar o mau sentimento é você usar a razão. Sim, a razão. Se o coração, que é a sede das emoções, ele é enganoso, então eu vou combatê-lo com a razão. Eu não posso pautar toda a minha existência, toda a minha vida, por aquilo que eu sinto. Eu tenho que pautar a minha vida pela razão, dosada pelas emoções. As emoções, eles vêm dosar a razão. Ok? Não pode ser pura emoção, como também não pode ser pura razão. As duas coisas têm que ser dosadas. E essa razão que eu falo, ela vem, claro, se é razão, ela vem de processos cognitivos. Né? Eu preciso conhecer melhor a mim mesmo, eu preciso me enxergar na realidade como eu sou, e não como alguém disse que eu sou, não como eu ouvi na minha infância que eu era, não como eu imagino que as pessoas pensem que eu sou. Porque a pior coisa que tem é quando você fica imaginando que as pessoas pensam algo a teu respeito. Você não está na mente das pessoas. Então pare com isso. Reconheça, olhe realmente quem você é. Limpe a lente, essa lente que está contaminada por tantas experiências negativas que você viveu. Então eu gostaria só de dar um exemplo bíblico sobre isso, e isso está lá no livro de Números, no Antigo Testamento, no capítulo 13, nos versículos 31 ao 33. Vamos ler aqui o que diz. Diz assim, ó: porém os homens que com ele subiram, vou explicar, tá? Disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então, quando Moisés manda espias, né, para espiarem a terra de Canaã, para onde eles iriam tomar posse, eles ainda estavam no deserto, Moisés envia 12 espias. Só que dos 12, 10 voltam falando, olha, a terra é maravilhosa, a terra é ótima, só tem um problema, a gente não tem capacidade para entrar naquela terra. Nós não somos nada, o povo de lá é mais preparado que a gente, o povo de lá é melhor do que a gente, as cidades são fortificadas, e a gente é inseto. E olha, interessante o que eles vão falar, no final eles vão falar assim, ó, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, como insetos, e assim também éramos aos olhos deles. Como assim? Tudo bem que você se sinta um inseto, mas você não pode achar que o outro te acha um inseto. Então, essa baixa autoestima é porque eles eram escravos. Toda aquela geração e as gerações anteriores, por 430 anos, né, por cerca de 400 anos, foi uma geração escrava no Egito, escravizada no Egito. Então eles cresceram ouvindo que eles não eram nada, que não sabiam nada, e que eram escravos, que não eram gente, que nasceram para sofrer, que sofreram para amassar barro. Então, eles cresceram debaixo de palavras que denegriam eles, palavras de fracasso. Então, eles vêm, né, dessa vida escrava, com coração escravo. Eles já não eram mais escravos agora, estavam no deserto, já tinham saído da terra do Egito, mas o coração ainda estava lá no passado. O coração de quem, sabe, não pode, não sabe nada, não é capaz, complexo de inferioridade. A autoestima deles, melhor dizendo, era baixa. Então eles vão dizer, olha, éramos insetos, nós somos insetos diante daquele povo. E aquele povo enxerga a gente assim, ó, como um inseto, como nada. E esse foi um grande equívoco, porque do lado de lá, né, os povos daquelas terras estavam morrendo de medo deles. Por quê? Porque os povos daquela terra ouviram que eles derrotaram Faraó, né, derrotaram o Egito, né, a nação mais poderosa da terra.
que o Mar Vermelho se abriu diante deles, que eles vinham como rolo compressor para tomar posse daquela terra. Então, o povo da terra, eles tinham medo deles, e eles achando que o povo os considerava como insetos. Você vê que a baixa autoestima, ela nos impede de enxergar a realidade como ela é. E aí, o que gerou isso? Né? O que aconteceu é que eles acabaram ficando 40 anos no deserto porque não acreditaram, né, no que poderia acontecer, não acreditaram que Deus era com eles para derrotar, né, aqueles povos, e ficaram 40 anos no deserto até aprenderem. Né? Toda aquela geração morreu no deserto, e a geração que vem, os filhos deles que vêm, agora sim vão entrar na terra prometida, porque agora os filhos acreditavam que isso era possível. Então, 40 anos depois, Moisés já havia morrido, Josué era o seu sucessor, e agora Josué faz a mesma coisa, só que Josué agora envia só 2 espias para espiarem a terra. Mais uma vez, agora ele só envia 2. Moisés enviou 12, ele agora só envia 2, para não correr esse risco. E quando eles chegam lá, né, uma das mulheres, né, daquela terra, ela vai dizer assim, ó, vamos ler aqui, Josué, né, no capítulo 2, versículos 8 ao 11. Ó. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor, olha bem, o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, desfalecidos, desmaiados, sem força diante de vocês, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando vocês saíram do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais aqui nessa terra há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então, olha qual era a visão que o povo de lá tinha deles. O povo não tinha nem ânimo para reagir à presença deles, estavam apavorados, amedrontados. E 40 anos atrás, aqueles espias falaram, a gente não é nada, aquele povo acha que a gente é um inseto insignificante, que a gente é um coitadinho, quando na verdade o povo estava morrendo, apavorado. A Bíblia vai falar que estavam desmaiados, não tinha força para reagir diante deles, tal era o pavor, o medo que eles tinham daquele povo poderoso que estava saindo do Egito. Querido, querida, cuidado, não fique se denegrindo. Há um valor enorme em você. Inclusive muitas pessoas percebem, enxergam, só você que não. Levanta a tua cabeça, sai daí desse lugar, vai viver, vai conquistar, vai realizar. Ninguém é perfeito e ninguém é bom em tudo. Ok? Você tem valores enormes, tem defeitos como eu tenho, como todos nós temos, mas você tem valores enormes que com certeza superam os teus defeitos. Então, saia desse esconderijo, vai viver, vai ser feliz, vai realizar. Tem muita gente que precisa de você, tem muita gente contando com você. O mundo vai ser melhor com você, o mundo vai ser muito melhor com a tua presença, com a tua participação, né? com as tuas atividades. Então, vá em frente, conquiste, faça novas amizades, sorria, entenda o seu valor. Não vá como aqueles 10 espias de 40 anos atrás. Vá como os 2 espias que sabiam o valor que eles tinham, ok? Deus te abençoe, você é mais que vencedor.